Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo que nós vamos tratar a respeito exclusivamente sobre os honorários advocatícios relacionados à consulta jurídica. É um tema que deveria nem ter vídeo para tratar a respeito sobre isso, mas eu, como critério de forma seletiva, acabei por estabelecer este tema como importante, devido até o número de pessoas que estão se formando e se tornando advogados, né, e advogados iniciantes, até aqueles que já estão consolidados na carreira, estão tratando, já atuando em verdade como profissionais liberais. Então, a finalidade deste vídeo é apenas abrir os olhos e verificar aquilo que é mais importante a você, advogado, advogada, ou até mesmo a população no geral, que gostaria de entender da questão da cobrança de consulta jurídica. Afinal, eu cobro ou não cobro? Bom, primeiramente, cobrança dos honorários advocatícios está prevista na tabela de honorários advocatícios da OAB de cada estado. Cada estado possui um honorário, uma tabela de cada atividade a ser exercida em determinada função no exercício da advocacia. No entanto, há situações em que deve ser consultado, servindo como parâmetro e referência, para que não haja questão de precificação de mercado, por exemplo, você não cobrar os honorários e evitar-se também o aviltamento de honorários, valores abaixo do esperado e, consequentemente, seguindo como paradigma a questão humanitária do profissional. Então, primeira coisa, respondendo, eu cobro ou não cobro uma consulta jurídica? Aí, para que seja cobrada a consulta jurídica, obviamente, você deve primeiramente verificar o que você vai fazer de serviço. Por exemplo, eu gostaria de sentar com o meu advogado, cliente, pensa, e relatar toda a situação que eu estou vivenciando. Então, a partir daí, você vai, como profissional, vai ter que cobrar a consulta para que atenda aquele cliente. Ele vai relatar toda a situação. Há situações em que não precisa ser relatadas não somente a situação em si, mas análise de processos, contratos ou qualquer outro documento que lhe exija raciocinar sobre o fato, sobre a situação ocorrida ao cliente. Então, dessa forma, também deve ser cobrados os honorários advocatícios. Outro ponto importante, você não pode esquecer, os honorários advocatícios é um direito do advogado. Tanto até que as outras profissões, como médico, o nutricionista, ou até outras profissões mais recentes, elas exigem sim a cobrança de consulta. E por que não uma profissão como a advocacia, que no país temos um número grande, expressivo de pessoas que atuam nessa profissão e não cobrar os honorários? Primeiramente, aquele que não cobra os honorários não está, na verdade, valorando todo o percurso que ele teve na sua vida acadêmica, todo o percurso que ele teve na sua vida profissional. Ele deve espelhar a sua vida acadêmica e profissional para que consiga almejar resultados. E a resultado, ninguém vive de luz. Isso obviamente, é muito importante de salientar. Fala, não, mas é só uma olhadinha no processo. Olha, eu vou cobrar a consulta, vou ter que cobrar a consulta jurídica. Senão, ela vai procurar outro profissional e outro profissional também, em regra, deveria fazer a mesma coisa. Mas aqui na prática não fazem. E acredito que deve sim a OAB abrir essa bandeira de qualquer estado ou até a OAB nacional para que haja uma campanha para que os advogados consigam cobrar as consultas jurídicas, para virar uma cultura, algo cultural, algo que moralmente falando e eticamente falando também sobre essa ótica, é necessário que os honorários sejam sim cobrados. Não só pela questão de mercantilização, que não tem nada a ver com isso, mas sim pelo tempo elaborado, a forma
que você vai atuar, o profissionalismo, a ética. Então tem todos os valores por detrás daquela cobrança. E questão número 2. Primeiro, eu vou cobrar consulta? Sim. Em qual área? Todas. Ah, todas? Sim. Todas as áreas exigem que sejam lhe cobradas as consultas jurídicas. Primeiramente, nós temos aí a área criminal, aí você analisa o processo, você vai visitar o cliente na delegacia, você vai visitá-lo no presídio, você deve cobrar. Na área de família, da mesma forma, antes de entrar com o ingresso da ação ou mesmo numa defesa, você vai analisar o processo, vai analisar o caso e vai cobrar os honorários devidos. Na área do consumidor, a mesma forma. Todas as áreas, no geral, ela exige do profissional um tempo, um dispêndio. Ele vai ter que ir lá ler, analisar o processo e cuidar, vai deixar de cuidar outros casos para tratar exclusivamente daquele caso especial que o cliente assim clama. Então, mais do que justo a cobrança dos honorários advocatícios. Tanto até que você tem um retrospecto da sua vida, que você se dedicou 5 anos na faculdade, 5 anos de direito. No meu caso, eu fiz especializações, eu tenho especializações em várias áreas. Isso também é algo que é muito importante trilhar. Uma especialização, você já menos que R$1.000 ninguém faz. É muito caro o ensino no Brasil, no geral. Então, nós sofremos muito em relação a isso. Já quem estuda em escola, em universidades particulares, privadas, elas também vão sofrer muito com isso, porque elas pagaram pelo seu estudo para adquirir aquele conhecimento. Fora a questão do livre e o tempo despendido. Outro ponto importante, como que eu vou cobrar e aonde eu vou achar o parâmetro para isso? Eu já falei no início do vídeo, na tabela, existe uma tabela de honorários advocatícios. Cada estado tem a sua tabela, mas a média de referência é acima de R$300, pelo que eu pesquisei, pelo que eu consultei. No estado de Santa Catarina, R$350. No estado de São Paulo, é essa média também, porque eu tenho o OAB das duas seccionais. Então nós temos aí um parâmetro para ser observado. Primeiramente, analisar o valor da consulta jurídica conforme o seu estado de atuação. O profissional, o cliente também deve ter, em relação à transparência, interessante você mostrar. E como localizar essa tabela dos honorários advocatícios que está precificando o serviço? Pelo site da própria instituição. No caso do OAB São Paulo, oabsãopaulo.org.br, você vai localizar ali a tabela dos meus honorários. Basta você colocar no Google, vai localizar. De Minas Gerais, também do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de qualquer região do país. Agora, você falou ao cliente o valor? Ok, perfeito, o cliente aceitou, então já faça o serviço. Marque consulta, faça o agendamento. Se for físico ou mesmo hoje, com o avanço da tecnologia, você também pode fazer por videoconferência, nada impede, desde que você cobre antes e você agende uma videoconferência via Skype ou via Facebook. Eu já fiz consulta jurídica via Facebook. E o procedimento a seguir, anote todos os relatos, anote todos os detalhes. Se você não quiser dar uma resposta adequada ao cliente naquele momento, no momento da consulta, você pode analisar aquele caso e dar um prazo para ele. Da mesma forma, vamos comparar com o mecânico. Ele vai analisar o veículo e somente posteriormente ele vai verificar, olha, está faltando peça disso, está faltando aquilo outro. Da mesma forma, o direito é meio que um quebra-cabeça. Você tem que montar todas as suas peças para que consiga fazer um melhor resultado possível em prol do cliente. Então é isso que o cliente necessita também saber. Isso traz maior segurança, você tendo um prazo para você dar a resposta a ele, para que o cliente consiga ter uma maior segurança. E se eventualmente o cliente for contratá-lo ou contratá-la, aí você pode dar um desconto. Obviamente uns concedem desconto, outros não. É recomendável que já seja um valor já embutido ali os honorários para a contratação de determinada ação ou determinada demanda. Já inclui os honorários e pronto, e ponto final. Mas isso é critério de cada um. Mas você, de qualquer modo, você estava retrocedendo. Se você deixar de cobrar
os honorários, independentemente de contratação ou não dos seus serviços, você vai deixar também de recebê-los pelos serviços prestados. Então fique atento a isso, não conceda também assim maravilhas ao cliente, porque você deve também observar todos esses detalhes que você teve, a sua vida pregressa deve ser valorizada também. E por fim, como já dito, aí você deve cobrar sim, respondendo. Número 2, você deve analisar conforme os valores previstos na tabela dos honorários advocatícios, conforme a cada região do campo de atuação do local, do estado que você atua. E o terceiro ponto, a conclusão. A conclusão é que você deve apresentar a sua opinião jurídica ao consulente e posteriormente você terá resultados positivos, trazendo uma maior segurança para o que você irá fazer e elaborar. Existem situações em que você vai deparar no decorrer da sua atividade profissional, quando você estiver com seus amigos, ou mesmo na rua, ou mesmo em uma situação específica, relacionado a uma coisa com as frases da seguinte maneira: eu só queria que você desse uma olhadinha no processo, uma avaliação, ou isso ou aquilo outro. Só porque ter dito avaliação, fala assim: olha, meu amigo, com todo respeito, eu não tenho condições de não cobrar os honorários. Eu preciso cobrar a consulta para fazer análise mesmo. É o meu trabalho. O dentista cobra a consulta, o médico cobra a consulta. Eu também tenho o direito de cobrar a minha consulta jurídica. Tá certo? Talvez que fique claro isso. A sociedade vai ter que entender isso e ela tem que aprender a entender que os honorários são necessários para a subsistência do profissional. É isso que é o mais importante. Nós temos hoje no estado de São Paulo, não sei que estado você está assistindo o meu vídeo, mas no estado de São Paulo nós temos quase 500 mil profissionais. Então, isso é muito importante. Para se destacar no mercado de trabalho, não necessariamente você vai ter que deixar de graça a sua consulta jurídica. Então, é muito importante fazer isso. E que aqueles que foram votados, eleitos no caso, de suas seccionais da OAB, vai uma dica, um recado, que abra sim a bandeira em prol da consulta jurídica. Se está prevista na tabela da OAB, por que não cumprir na realidade, na prática? Então é isso. Assim eu encerro o vídeo e gostaria que você também, se você tiver dúvidas, sugestões de novos vídeos, eu acho muito interessante esse canal, né, de conversar, dialogar, falar coisas novas, até coisas que já passadas, né, de passado batido já, e é muito importante que nós tenhamos uma ótima comunicação. Então a minha finalidade principal aqui nesse vídeo seria isso, né, desse canal em si, né, no todo, né, e no meu blog, você pode acessar meu blog. Nós temos aí as redes sociais, né, temos o Instagram, o Facebook, aí temos também aí nosso canal do YouTube, para você também se inscrever. Se inscreva no meu canal para me ajudar aí a gente conseguir se interagir ainda mais e eu ficar um pouquinho melhor na minha comunicação. E espero vocês aí nos seus comentários, ou aquilo que você quiser também falar. Se você me criticar, não tem problema, só não me xingue. E um forte abraço e até a próxima.